Olá a todos, bem-vindos, sejam bem-vindos ao Vem Humanistas. Hoje é dia de debate, sábado de manhã, 10 horas da matina, a gente está todo mundo aqui junto para conversar sobre etnomatemática. Olha, essa abertura é show de bola, é lindona, não é? A gente tem essa paleta de cores linda que aparece lá, e aí a gente tem hoje, recebemos aqui duas das cores mais lindas daquela paleta, a super professora Gabriela Conrado e a professora Ana Priscila Rebouças, e aqui do meu lado, a única, não aceitem imitações, a querida professora Oleneva. Toca aí, ó, toca aí. Bom dia para você, tem que tocar aqui. Toca aqui, não, toca aqui do lado aqui, Oleneva. Toca aqui, irmão. Olha só. Aí, beleza. Tá lá. Maravilha. Deixa eu abrir o áudio do Oleneva que eu não abri. A culpa é minha aqui. Gente, bom dia. Bom dia, Gabriela. Mão, Carlos, que eu estou esperando. Aqui, tá aqui. Bom dia. Toca aí. Tocamos o bom dia. Aí, é invertido. É tudo o contrário. A gente fica doido. A gente fica tudo maluco. Eu desisto desse negócio. Ó, pessoal, bom dia. Deixa eu pedir, Gabi e Ana, se vocês quiserem dar boas-vindas pro pessoal, a palavra está com vocês para dar um alô. Tá o Brasil inteiro presente aqui, um monte de gente. Vou botando algumas mensagens na tela. Fiquem à vontade aí. Então, Pode dia, começar, pessoal. Gabriela. Posso? Bom dia para todo mundo que está nos assistindo hoje. É uma grande alegria estar podendo participar dessa manhã, desse debate com vocês. Estamos, assim, com o coração disparado para os debates, para as perguntas, para a gente poder conversar hoje sobre etnomatemática. Olá, bom dia, que felicidade estar aqui hoje com todos vocês. Já observei aqui pelas mensagens pessoas de várias cidades do nosso país, é muito gratificante e vamos para o debate. Muito bom, olha só, a gente é do Brasil inteiro mesmo, rapaz, olha que lindo. Olha, o Zezito tá aí, sempre tá dando essa força. Um abraço pro Zezito. A Cláudia Exatas também tá sempre com a gente. Um beijão para ela também. Olha, o Sabino, lá do Espírito Santo. A Julieta Faustino também tá sempre presente. Julieta, um beijão para você, querida. Né? Muito legal ontem, uma participação ontem no evento que pegou fogo lá no FRJ, rapaz. Foi, o negócio pegou fogo, esquentou a beça lá, mas foi bom. Foi bom, a Rita de Cássia, lá de Juiz de Fora, Paraná, é todo mundo. A gente está realmente, ainda bem, né, Oleneva? A gente está alcançando aí, o Vem Humanistas, ele está alcançando um público muito grande no país inteiro, com um tema que precisa ganhar ainda mais espaço. Já vem ganhando espaço já há muito tempo, né? Mas tem que ganhar mais ainda. E aí é bom demais, a gente está com a Gabi e com a Ana aqui, eu estou feliz demais, muito feliz. E aí, vamos começar o nosso debate. Ontem a gente, então, viu lá no canal do Vem Brasil, para quem lembra, a apresentação da Ana Priscila Rebouças e da Gabriela Conrado. Elas falaram sobre experiências etnomatemáticas em sala de aula, né, de norte a sul. Né? Foi show de bola. E quer dizer, a gente falou sobre vários pontos no Vem Humanista sobre etnomatemática, questões mais conceituais, né, questões mais amplas, mais ligadas à pesquisa. A gente vai agora, na semana que vem, falar sobre o aspecto da pesquisa em etnomatemática também de maneira mais significativa, mas a gente vai hoje falar justamente da sala de aula, né, dessa questão mais pedagógica, e que vocês têm uma ação muito significativa onde vocês trabalham e atuam. Né? Então, esse compartilhamento é muito bacana para a gente poder justamente ter uma ideia, né? Várias pessoas perguntam, mas como é que a gente faz isso na sala de aula? Como é que a gente faz na sala de aula? Então é muito legal, esse papo é muito bacana. Oleneva, antes de passar a bola para elas e eu passar as perguntas, tem alguma consideração que você queira fazer, falar um pouquinho? Sim, eu fiquei muito contente. A escolha dessas duas não foi uma escolha fácil, porque nós tínhamos professores excelentes no Vem Brasil. E elas tinham uma característica importante, elas tinham olhares diferentes sobre o mesmo tema, tinham outra coisa diferente, são de regiões completamente diferentes, né? Mas sempre tiveram uma capacidade de comunicação muito grande, uma oralidade muito grande, uma intenção transdisciplinar,
no projeto das duas, há claramente uma intenção transdisciplinar, há uma abertura para a interdisciplinaridade, facilmente, até a Ana coloca isso na apresentação dela ontem, e as duas também têm, especialmente Ana, que eu fiquei de olho, a cara de pau de colocar isso na rua, tá? E aí, Carlos, a gente que gosta de metodologias ativas, elas fizeram uma coisa diferente, que é o dever de casa, não era toda a distância, o dever de casa era aquele encontro gostoso, era o que eu mais gostava quando era estudante, fazer trabalho de casa, porque tinha lanche, cinema depois, tinha não sei o quê, e o trabalho de casa. Né? E esse trabalho de casa foi uma coisa que levou, provavelmente, a essa escolha. O relato de vocês tinha essa clareza, né? E aí a gente está muito satisfeita, as meninas são muito dedicadas, são mães de família, são professoras, são acadêmicas, né? Deportaram Clarissa, porque Clarissa gosta de estudar, e aí Clarissa foi deportada até meio-dia, foi deportada. É um prazer estar com vocês, eu acho que tem tudo para ser um ótimo debate, tomando por base a apresentação de ontem, e tomando por base a habilidade que vocês têm e a experiência nessa prática pedagógica, tá? Tudo de bom para vocês, um sucesso hoje. Obrigada. Vou falar que eu e a Ana, a gente sentiu, assim, né, o compromisso, porque tinha muita gente boa naquele evento, se a gente foi escolhida, a gente tem que tentar, assim, fazer uma produção legal, vamos, assim, a gente, né, fez tudo com muito amor, com muita vontade para honrar esse convite, né, Ana? Isso. E esse espaço aqui, Carlos, é um espaço tão legal que ontem um espectador do debate anterior mirou uma orientadora que foi debatedora, que foi a professora Eliane, e já fez contato, já está... Se ele tiver aí, manda uma mensagem, olha, já estou atrás da minha orientadora. E aí, esse encontro nos traz muita felicidade, que eu acho que é mais ou menos por aí. Tá? É isso aí. É o Vem Humanista juntando corações, não é isso? Então, show de bola. Então, já vou botar pergunta aqui na tela, que tem um montão já. O pessoal que estiver no chat já pode começar a fazer pergunta, tanto para a Gabriela como para a Ana, mas eu vou trazer algumas perguntas, enquanto o pessoal se organiza aí, de ontem. Tá? Então, uma primeira pergunta que foi colocada ontem, logo no início, foi feita pela Emília. A Emília perguntou para a gente o seguinte... e para as meninas, na verdade, que autores falam sobre jogos de linguagem? Essa eu acho que eu posso responder, né, Ana? Isso. É assim, os jogos de linguagem, ele é um conceito, enfim, uma teorização do Ludwig Wittgenstein. Na etnomatemática, quem trabalha com ele, principalmente a professora Gelsa, que já esteve aqui no evento, ela falou bastante. Então, se procurar os trabalhos mais recentes da professora Gelsa, ela sempre trabalha com essa ideia de jogos de linguagem. Também tem que participa do mesmo programa de pesquisa dela, a Fernanda Vanderer, que tem um artigo que eu até combinei aqui com o Carlos e com a Oleneva, que é um artigo que ele é bem acessível, assim, para a gente poder entender o que o Wittgenstein traz de colaborações para a gente pensar a etnomatemática. Né? Uma coisa que acho que a gente pode falar desse autor é que, se alguém já teve contato com ele, direto com a obra dele, ele é um autor que ele é complexo. Então, geralmente, a orientação que eu tive, né, da minha orientadora no mestrado, e outros professores também fazem isso, a gente começa a estudar a filosofia do Wittgenstein a partir de gente que interpreta ele, então, sempre a indicação é essa, se vai direto para o investigações filosóficas, que é quando ele trabalha os jogos de linguagem, é complexo. Então, a gente vai trabalhar com o Condé, né, o Condé tem o Arley Moreno, e na etnomatemática, a professora Gelsa, Fernanda e outros autores também. Maravilha, show de bola. Eu estou aqui mostrando aqui, isso aqui é o livrinho de cabeceira. Eu gosto muito do Wittgenstein, show de bola. Tem um QR Code para colocar aí, Carlos? Tem QR Code. Eu fico aqui distraído. Deixa eu só botar aqui uma mensagem que eu tenho que botar, para que as meninas têm que ficar muito, muito felizes e orgulhosas. A querida professora Lucília Bechara está com a gente, uma das maiores educadoras e matemáticas do Brasil. Lucília, um beijo infinito para você. Olha, elogiando a apresentação da Gabriela e da Ana. Lucília,
foi muito homenageado. A gente prestou aqui um tributo para a Lucília, aqui na Matemática Humanista, com o Biratã, com Bigode. Lembra, Leneva? Foi um programa lindíssimo que a gente fez com o Wagner Valente também. Então, um beijo para a Lucília, as meninas estão de parabéns aí, muito bacana. E o QR Code, vamos botar o QR Code, porque eu me perco com o meu caos. Eu tenho um caos que fica sempre do meu lado. Aí, ó, aqui, vamos lá. Sobre o Wittgenstein, a gente tem um artigo, deixa eu tirar aqui esse banner, um artigo do Tiago Pedro Pinto, não é isso, Gabi? Isso. A pragmática filosófica de Wittgenstein. Nesse artigo, assim, é bem interessante, Carlos, que o professor Tiago, ele faz um apanhado de como que os educadores matemáticos estão trabalhando com Wittgenstein. Então, a gente entende um pouco da filosofia dele e quem é que está utilizando em que contexto. Então, ele traz um apanhado bem interessante também. Maravilha. Tem o da Fernanda, né? Tem também o de Fernanda, etnomatemática e pensamento. Isso. Isso aí, pessoal, pode escanear. Isso. Pessoal, olha só, quem não estiver podendo escanear o QR Code agora, porque está usando o celular às vezes para ver o programa, não tem problema não. Todos esses links vão estar na descrição do vídeo que vai estar no YouTube daqui a pouco. Então fica tranquilo, se não der, não deu, depois você pega. Tá legal? Mas quem estiver vendo na TV, estiver vendo num tablet ou no computador, né, e tá com o celular, já pode já apontar e chega lá direto no artigo. Tem mais algum, Gabi? Acho que são esses dois, né? Maravilha. Tá joia. Então, show de bola. Acho que deu aí um bom apontamento para a pergunta da Emília, né? Muito legal. E aí tem aqui uma pergunta bacana, que é da... Deixa eu ver aqui... Algumas considerações muito legais que foram surgindo ontem enquanto a Ana falava. Uma delas foi o Felipe Alan que fez, eu assim quis destacar, porque eu achei muito legal ele falando isso. Ontem, um amigo que é servente de pedreiro me disse na construção: na escola aprende a ler e a escrever, mas isso aqui não, quando se referia ao trabalho prático dele. Isso é uma coisa interessante, foi algo que a gente abordou bastante sobre a gente, quando ele fala isso, né, o Felipe, eu fiquei pensando que a gente, às vezes, pensa que só a escola é o lugar de aprender, né? E isso não é verdade. A gente aprende em vários espaços, no canteiro de obras é um deles, então eles são formados ali naquele lugar, que é um espaço muito rico e um saber muito importante, né? Então, às vezes são pessoas que não são tão escolarizadas, mas... né, não é só a escola que ensina, né? Acho que a etnomatemática nos ajuda a perceber e a valorizar bastante isso. Tem vários espaços que são de conhecimento, de saber. E no campo, nós temos estudantes que desde cedo acompanham os seus pais, ajudam, inclusive, como serventes, e não percebem esses saberes valorizados na sala de aula. É incrível, né? Passa o tempo, muda a situação, e o texto na Vida 10 na Escola 0, ele continua a ser um representante de várias questões. Eu falo toda hora desse texto aqui, mas é impressionante. Realmente. Tem aqui quando você coloca uma situação qualquer, matemática, né? E coloca dentro dessa vivência, desse contexto que eles conhecem, facilmente eu acho que eles, famílias, vão poder contribuir mais, né? Porque é complicado, você pode colocar um exercício dentro só com matemática, e você pode colocar uma atividade envolvendo algo que aflore esse conhecimento e eles reconheçam esse conhecimento. E isso aí faz com que dizer, não, eu sei fazer o exercício de casa. O pai também sabe o exercício de matemática, a mãe também, as famílias, né, sabem também, podem ajudar até a criança, o adolescente ao exercício, o que não é comum em matemática, né? Geralmente os pais fazem matemática, tô fora, não sei ajudar, não é para mim. É difícil. Né? Esse projeto, ele foi desenvolvido no primeiro semestre de 2012,
mas eu consegui trabalhar com ele, retomar o projeto durante todo o ano letivo, porque à medida que ia ensinando os conteúdos curriculares, iam surgindo as situações vivenciadas no projeto e eu conseguia contextualizar, e eles se sentiam bem motivados. E em relação a essa participação dos pais, foi um resultado muito importante na pesquisa, porque eles perceberam na prática que os seus pais tinham conhecimento, que eles sabiam, que eles possuíam ideias matemáticas, porque os pais não consideravam isso. Matemática, não, eu não sei fazer conta, muitos deles não passaram pela escola, alguns sabiam apenas escrever o nome, mas são exímios professores de cálculo mental. Tem uma coisa sobre isso que a Ana fala também, que às vezes eles falam assim, eu vou para a escola para ser alguém na vida. Eu acho que muitos que estão nos assistindo já devem ter ouvido isso, né? Então parece que se a gente não vai para a escola, não segue aquele currículo formal, a gente não é ninguém. Não é bem assim, tem tanto saber que é importante, né? De outras culturas, de os saberes comuns. Então, esse trabalho que a Ana conseguiu um pouco mais, né, que o meu, aproximar um pouco a família da escola, eu acho que isso é muito importante, é um ganho de autoestima para eles, né, é muito interessante. Pô, isso é maravilhoso, gente, maravilhoso. Ó, tem uma pergunta aqui muito bacana do Daniel Santos, que é: professoras, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram no projeto de vocês e como a superaram? Se tiver mais de... Eu tenho certeza que teve um monte, teve mais de uma. Né? Se vocês quiserem falar um pouco sobre essa questão da dificuldade Pode começar, Ana. Construção. Eu tive duas dificuldades a serem esclarecidas. A primeira foi em relação à etnomatemática mesmo, que eu até comentei no vídeo, que eu já conhecia superficialmente, porque eu sempre gostei de pesquisar, procurar formas alternativas de ensinar. Mas, na época, transição 2011 para 2012, o acesso a materiais sobre etnomatemática era bem complicado. Pessoas que discutissem aqui também no Maranhão, então, eu não encontrei naquele momento. Então, eu tive muita dificuldade conceitual. Até o momento em que eu entrei em contato com o professor e ele me enviou o mini guia, então eu tive um direcionamento. E eu também encontrei esse direcionamento em um documento curricular aqui do estado do Maranhão, porque naquela época, que tem até uma pergunta lá, pelo meio do chat de ontem, sobre as competências que nos remete logo à BNCC. Mas naquela época não existia BNCC, o contexto era dos parâmetros curriculares nacionais, e nós temos uma presença até forte da etnomatemática no texto dos parâmetros, e aqui no estado do Maranhão havia um referencial curricular de matemática para os anos finais, e o que eu encontrei nesse referencial? Eles colocavam que a etnomatemática era pilar de sustentabilidade daquele referencial. Então, eu tinha respaldo legal, vamos dizer assim, para trabalhar na perspectiva da etnomatemática. Então, depois que eu consegui me encontrar, ter as ideias, essa dificuldade inicialmente foi sanada. Quando eu propus o projeto, ele não foi logo prontamente aceito. Foi da parte da escola, mas os pais ficaram inseguros, e os próprios estudantes. Isso em relação à 8ª série, porque o projeto foi desenvolvido de 5ª à 8ª. Mas como é que um aluno lá da 8ª série, que nunca fez uma casa, e lá na escola ele vai construir uma casa? Então, muitos pais não acreditaram, eles também inicialmente não acreditaram, mas eu expliquei que era uma atividade de pesquisa, dei alguns encaminhamentos sobre como realizar uma atividade de pesquisa, e que ali nós poderíamos errar e acertar. Aquele era o espaço. E com certeza, a partir do momento que nós tivéssemos o apoio dos pais e de toda a comunidade, nós conseguiríamos construir essa casa como de fato nós conseguimos. Eu acho que na minha experiência, a maior dificuldade, né, Daniel, foi em relação aos alunos. Assim,
eu imaginava, né, que eu fiz esse trabalho nos primeiros anos da minha docência. Eu ainda sou uma professora, me considero uma professora iniciante ainda, né? Então, eu imaginava assim, vou chegar na sala de aula com uma proposta diferente, os alunos vão adorar, porque eu vou fazer coisas diferentes em sala de aula. E não foi bem assim, expectativa e realidade. Claro que alguns gostavam, né, de pensar uma casa, de fazer coisas diferentes. Mas chegou em alguns momentos que eles queriam uma aula normal, uma aula de verdade, porque muitas vezes é mais cômodo, né? Quem é professor sabe que às vezes o aluno, para ele é mais tranquilo, copia do quadro, olha o exemplo, faz igual o exemplo. Mas isso, se a gente for pensar pedagogicamente, para a formação do aluno, fazer só esse tipo de atividade empobrece a experiência matemática do aluno. Então, a gente tem que apresentar diversidades. Então, eu enfrentava um pouco de resistência, assim, no cotidiano da sala de aula. Então, eu fui criando estratégias. Uma delas era, tinha uma tabela com o nome deles e eu fazia as etapas. Então, primeira etapa, a planta. Quem é que está fazendo? Aí, no momento que eles viam que eu estava avaliando o trabalho, que valia a nota, eles começaram assim, não, vale nota isso, professora? Eu disse, claro que vale nota. E aí, foi uma estratégia. Chegou no final do projeto, né, em algumas turmas, não todas, eles nem perguntavam mais se valia nota, que eles estavam tão envolvidos, né, no projeto, que era... Isso é uma coisa, né, gente, que a gente tem que falar. É muito raro os alunos não perguntarem pela nota. Ah, isso vale nota? Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu disse, poxa, cheguei, né, num lugar legal da escola, onde os alunos fazem e não querem mais saber quanto que vale essa parte do trabalho. Então, foi uma experiência, assim. Agora veja que coisa incrível. Vocês estão falando, Gabi falou há pouco, e a Ana também, principalmente, sobre a questão de como que esse trabalho, né, faz, por exemplo, que as próprias pessoas recuperem uma autoimagem, uma autoestima grande, o reconhecimento sobre aquilo que faz, a valorização daquilo que faz, né? Identidade. Quer dizer, quando a escola se posiciona dessa maneira, ela, muito mais do que ensinar matemática, ensinar qualquer coisa, ela está tendo outros níveis de atuação que incluem as pessoas de uma maneira muito mais significativa do que apenas algo a partir do conteúdo. E isso que você falou, Gabi, é muito interessante, porque a escola, do jeito que ela é muito centrada nas provas. Quer dizer, as provas na escola atual, elas quase que são elementos que garantem o andamento do fluxo escolar, né? A prova, e tudo vale ponto, essa coisa da nota. E aí eu falo que é o lado negativo, é o outro lado da moeda. O que a escola ensina com isso é que, por muitas vezes, os vínculos que são construídos com a escola perpassam justamente essa coisa da nota. Vai valer ponto? Isso. Né? É uma grande dificuldade, eu acho. É um desafio, né, para a gente pensar. E isso que você fala é lindo, porque você vê que os estudantes estão fazendo e não estão nem aí se está valendo nota. Isso é maravilhoso. Quer dizer, uma escola de prazer, de envolvimento, de construção, está aprendendo feliz. Não é assim, vai valer meio ponto? Não é? Olha só. E também não é só aquela coisa assim, ó, pelo menos que eu tento, né, sempre. Vamos fazer e qualquer coisa tá bom. Não, o que a gente pode melhorar? Aquela exigência, porque isso traz uma relação também de respeito com o aluno. Quando a gente cobra de um aluno, a gente mostra que a gente acredita que ele pode ir mais longe. Então, às vezes, também tem que ter esse cuidado da gente valorizar, né, aquilo que eles conseguem fazer, mas tá exigindo, porque isso mostra que a gente acredita nele. Isso é muito importante. Principalmente para os alunos, às vezes, da periferia, que já são excluídos pela condição social dele, eles muitas vezes não acreditam no potencial deles. E uma coisa que eu fui descobrindo é isso, que eu tendo uma exigência, claro, né, que tem que avaliar com o contexto que eu estou trabalhando. Isso é importante para eles, que eles pensam, a professora está exigindo de mim, então eu posso ir mais longe. Isso é importante, né? Um ponto aí, Ana, você comentou da concepção teórica para orientar a sua prática. Você indicou um texto que te embasou, não é? Um texto. Você tem ele aí, Carlos? É um texto do Biratã. Né? É um texto que eu gosto muito. Uma síntese.
Como eu conheço também, eu digo, não, esse não pode faltar. Sim, eu acredito que ele vai ajudar principalmente aqueles pesquisadores e professores que estão iniciando o trabalho com etnomatemática. É um texto bem legal, uma leitura muito prazerosa e que traz aspectos bem relevantes do programa Etnomatemática. Uma coisa legal ontem também que eu achei foi a presença da sua gestora te dando apoio até aqui nesse momento, né? A gestão escolar é o parceirão, a coordenação escolar, né? Sim, é outro parceirão no projeto. Né? Ela era a gestora da época, porque foi em 2012. Então, ela que acolheu, ela que deu todo o apoio, mas a coordenadora atual da escola também estava participando do debate. A gestora também, do momento, infelizmente, não pôde participar ontem por problemas de saúde, mas ela ficou de assistir, e eu estou sempre em contato. Hoje eu não estou mais trabalhando na escola, né? Não pude continuar na escola, mas eu retornei como pesquisadora, agora no mestrado já. Estamos finalizando o mestrado para dar a minha contribuição para a escola. Então, a pesquisa foi desenvolvida lá. Isso aí traz alguns pontos importantes. Um é que teoria e prática precisam caminhar juntas, né? O professor não pode se perder disso. E uma outra coisa que a Ana lembrou, não havia BNCC, mas havia PCN. Então, existe uma profissão professor, existe algo que a gente sabe que, certo ou errado, o aluno vai ser cobrado ali na frente com coisas que, às vezes, você precisa trabalhar aquele conteúdo, porque sabe que ele vai ser cobrado. Isso foi uma preocupação que Gabriela apresentou ontem na apresentação dela. Isso tem tudo a ver com duas perguntas que eu vou dar aquela chipada humanista que só aqui que a gente chipa perguntas assim, vamos dar aquela chipada, como é assim, tem duas perguntas aqui, Ana e Gabi, que na verdade, quando a gente fala em etnomatemática em sala de aula, é inevitável, até como uma forma de resposta do próprio sistema, eu acho, perguntar assim, não, muito legal isso aí que vocês estão fazendo, mas e a matemática? E o que eles... Isso é uma coisa normal, a gente sabe disso, né? Então tem duas perguntas que eu vou colocar aqui para vocês responderem que passam por isso de uma maneira muito contundente. A primeira é do Júlio César Lima. Pergunta o seguinte, qual ou quais os momentos mais evolutivos no processo de ensino e aprendizagem observados em seus respectivos alunos com relação aos conhecimentos matemáticos aprendidos e desenvolvidos de forma prática? Essa é a primeira. E a segunda foi feita ontem, justamente pelo William Brito, que é a seguinte: olá, professoras, parabéns pelos belíssimos trabalhos. Vocês conseguiram notar se, após o projeto, os estudantes passaram a ter um olhar mais matemático sobre as suas atividades? Então, você vê que ambas elas estão flutuando entre os espaços formais e informais da matemática escolar, da etnomatemática, e aí, vamos lá. O que vocês acham? Posso começar, Ana? Pode. Eu vou começar aqui pela pergunta do William, então. Quando ele fala olhar matemático, a primeira coisa que me vem à mente é que matemática nós estamos falando, né? Porque, às vezes, a ideia que a gente tem é que tem só uma matemática, só uma forma de pensar. Então, eu acho que quando o William pergunta sobre um olhar mais matemático, ele quer dizer se tem um olhar dessa prática matemática que a gente faz na escola, né, a matemática escolar, acadêmica, que, né, alguns autores falam. Então, eu acho que sim. Teve alguns momentos depois, né, que os alunos, né, ficavam na escola e no outro ano eu acompanhava eles em outro momento. Então, em algumas situações, eles faziam referência ao professor, isso aqui, né, para medir um dia a sala. Eles usaram a lajota como unidade de medida, porque a gente fez isso um dia na aula e eles precisavam para medir um cordão, pendurar alguma coisa. E eles aplicaram aquele conhecimento que a gente utilizou de usar a lajota, né, do piso da escola como unidade de medida para inferir mais ou menos a área da sala de aula e do corredor, enfim. Então, eles acho que ajudam um pouco, porque a gente tem a ideia que parece que a matemática, às vezes para os alunos,
tá ali nos livros. Depois que sai, não tem mais matemática. Eu acho que o trabalho que a gente faz com a etnomatemática deixa esse olhar um pouco mais atento, assim, para a matemática que a gente encontra em todos os setores, enfim, na vida, né? E aí, da outra pergunta que ele tinha Deixa eu achar aqui, porque eu já... Se puder, não, Carlos. Júlio César. Eu acho que essa questão também, aí eu vou trazer o meu amigo Wittgenstein para falar, para me ajudar a elaborar, porque, assim, uma das principais contribuições, que até naquele artigo que o Carlos colocou, o QR Code, o professor Tiago fala, que uma das principais contribuições do Wittgenstein para a educação matemática, né, e para a etnomatemática, é que ele problematiza que o conhecimento matemático não é um conhecimento linear, que ele vai evoluindo através da escola, que parece que o conhecimento feito na academia, na escola, a abstração é mais evoluído do que outros tipos de conhecimento. Existem diferentes saberes, e essa ideia de um saber superior ou saber inferior não cabem bem, são, né, na maneira como ele utiliza, são linguagens, jogos de linguagens diferentes. Então, tem saberes que funcionam muito bem na escola, que são da abstração, do rigor, da precisão. E tem outros saberes que funcionam em outros lugares, como, por exemplo, o canteiro de obras. Tem as pubeiras que a Ana comentou do bolo, tem o pessoal da agricultura, os indígenas, são outros saberes, que o saber da academia não funciona nesses espaços. Então, tudo depende do contexto em que aquele saber está funcionando. Uma coisa que eu queria só fazer uma observação, vocês ficam falando de bolo. Tem SEDEX, vocês sabem, conhece o SEDEX? Conhece. SEDEX, muito bom, em relação, principalmente em relação à caneca, eu tenho a mesma concepção. Tá vendo? As tem pessoas SEDEX para bolo e SEDEX para caneta. Da minha vontade de comer bolo para alcançar a minha única caneca. Tá vendo? Eu quero o contato daquela pessoa que está fazendo canecas aí no Deixa mercado o mercado paralelo. Os fãs da matemática. O mercado paralelo de canecas. Pô, pessoas estão enriquecendo, vendendo canecas. Não tem pergunta, viu? Muito bom, tem muita pergunta aqui. Vamos botar. Em relação a esses momentos evolutivos e esse olhar mais matemático, no meu caso, a proatividade dos alunos, porque eu acompanhei essa turma em 2011, enquanto sétima série, na época era série, e eu falava termos, somar, multiplicar, mas parecia que eles não me compreendiam. E eles não se sentiam motivados a realizar aqueles exercícios. Nem o exercício que eu criasse, ou o próprio exercício do livro didático. Então, eu falava, e eles ficavam lá nas suas carteiras, às vezes conversando, ou mesmo calados. Isso em 2011. Já em 2012, durante a realização do projeto, eu consegui trabalhar de outra forma. Qualquer conteúdo curricular que eu apresentasse, eles estavam atentos, até mesmo para ver se tinha alguma relação, se eles poderiam aproveitar aquele conhecimento lá no projeto. E como eu falei ontem, eles não me aguardavam para acompanhá-los durante a semana, eles tomaram as rédeas da atividade. Então, eles só me relatavam, sempre o primeiro momento da aula, que eu quisesse ou não, mas o primeiro momento eu tinha que destinar ao relato das experiências em relação ao projeto. Então, eles iam me comunicar aquilo que eles haviam percebido, tirar as suas dúvidas, e, inevitavelmente, nós estávamos trabalhando os conteúdos da matemática escolar. No momento de desenhar a planta, por exemplo, antes de fazer a planta na folha de compensado, que nós escolhemos uma folha de compensado para poder movimentar a casa. Nós fizemos a planta no quadro da escola. Então, foram várias tentativas, e no momento desse desenho, nós estávamos trabalhando expressões, ângulos, retas, todos esses conhecimentos estavam envolvidos. Então, a partir dessa atividade de pesquisa, eles se tornaram proativos, se tornaram autônomos e críticos também.
Show de bola, muito bacana. Tem um monte de pessoal falando assim, olha, muito bacana a valorização dos saberes produzidos nas culturas locais, meus parabéns, professores. O pessoal está querendo aqui, a Thelma está pedindo depois esse mini-guia. Pessoal, você falou do mini-guia, agora todo mundo quer receber o tal do mini-guia. Eu vou precisar do auxílio agora da Oleneva, ela que tem esse contato direto com o professor Ubiratan D'Ambrosio, porque na época ele me disponibilizou por e-mail, em Word, ele disse que era o mesmo material que ele utilizava para iniciar suas aulas, né? Eu não sei se hoje, de repente, ele tem uma versão mais atualizada, mas eu nunca encontrei esse mini-guia publicado mesmo na internet. Então, eu vou te pedir esse favor, Oleneva, para a gente conversar com ele e ver se a gente consegue disponibilizar um mini-guia. Maravilha, bacana. E, então, a Maria do Carmo, a professora Maria do Carmo, está falando, caros professores, gostaria de saber em qual etapa os alunos começaram a perceber a função social da matemática, o que chamamos de aprendizagem significativa. Posso começar ou quer começar? Pode começar. Bom, eu não consigo precisar qual o momento exato em que eles perceberam essa função social. Eu acredito que foi ao longo de todo o projeto. Mas, no meu caso, enquanto professora, quando eu propus essa atividade, inicialmente eu estava focada nos conhecimentos escolares, na matemática que eu precisava trabalhar, que eu queria ter o envolvimento da turma, respondendo as questões, participando da aula, mas a atividade ela tomou outros rumos, nitidamente sociais. Então, eles que me levaram a ter toda essa percepção social. Por exemplo, extraíram argila na lagoa. A lagoa, que eu fiz até uma parte do vídeo que eu gravei lá na lagoa, não era da forma como vocês observaram agora. Era apenas uma região praticamente abandonada e eles foram lá e extraíram essa argila. Mas a partir dessa extração, nós conseguimos trabalhar em sala de aula, destacar qual a função dessa lagoa comunitária, como que as cerâmicas que estão instaladas no local, elas fazem essa extração, quais os fins de utilização da argila, dentre outras questões sociais relacionadas. Uhum. Maria do Carmo, assim, nesse trabalho, em relação às questões sociais, tem alguns episódios, assim, então vou selecionar um deles para falar. Quando a gente estava no final, né, já do trabalho, com a maquete já praticamente pronta, enfim, a gente discutia sobre a questão do terreno. Então, uma das coisas que a gente observou, por exemplo, é que eu tenho uma mesma casa. Se eu for construir ela no bairro A, o valor dessa casa vai ser muito diferente do valor B. Então, o lugar, o bairro onde a casa vai ser construída muda completamente. E isso é uma questão, né, que envolve políticas públicas, que envolve segurança. Então, nesse momento, né, o trabalho que eu fiz foi com alunos da periferia. Então, era uma discussão, assim, delicada de se fazer, mas em algumas turmas eu conseguia fazer essa relação, assim, que eles percebiam, por exemplo, que uma casa no bairro deles, né, teria muito menos valor do que se fosse construída num outro lugar. Então, nesse momento, é claro que eu não busquei dar explicações para eles, né, mas a gente discutiu essa relação, né, que a casa por si só, né, mas onde ela está inserida, me proporcionou discutir um pouco dessa questão da relação com a sociedade e o pensamento crítico, na verdade, acho que mais nesse sentido. Show de bola, muito bacana. Tem aqui um outro ponto que é muito natural da sala de aula e da escola, e aí nessa questão de quando a gente tem, como teve aquela pergunta sobre, mas e a matemática? Uma pergunta que, na verdade, a Gilvânia fez, são duas postagens, na verdade, eu vou colocar rapidamente, ela fala que está sempre participando de cursos na matemática humanista e em outras redes de educação, e ela percebe que tem, de fato, vem se falando bastante sobre a questão sobre como avaliar o aluno, né, sem ser através de prova, né? E aí ela está perguntando se isso
é real, se isso é confirmado. E aí eu queria meio que chipar, modificar um pouco esse ponto que a Giovânia trouxe e perguntar para vocês assim, na questão do processo de avaliação dos estudantes, na participação dentro dos projetos. Quer dizer, quando vocês estão fazendo esse projeto, como vocês avaliaram os estudantes? Assim, em termos mais amplos ou em termos mais específicos? Puderem falar um pouco sobre isso? Posso começar, Ana? Pode. Eu vou dizer assim, agora eu não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta, mas a gente tem que ser um pouco subversivo, tá? Então, assim, a escola, às vezes, te pede uma prova, né? Mas tem que ter uma avaliação escrita. Bem, eu faço essa prova, mas eu tento trazer elementos, primeiro que a prova não vai ser a única. Então, eu vou tentando maneiras de burlar o sistema, tá? É exatamente isso que eu faço. Claro, tudo muito organizado, com muito respeito com o aluno, porque eu sempre penso assim, a principal pessoa na sala de aula não é a Secretaria de Educação, não é a orientação, estão nos apoiando, mas é o meu aluno. Então, eu tenho que pensar qual que é o melhor caminho para ele aprender, para ele ter a melhor construção dentro da sala de aula. Então, se eu preciso fazer uma prova, eu faço uma prova, com aqueles conhecimentos que estão no livro, até porque essa questão que o Carlos traz da matemática, é assim, ó, quando um aluno foi meu aluno no 8º ano, quando ele vai para o 9º ano, a professora de matemática vai trabalhar da maneira como predomina nos livros didáticos, enfim, nas plataformas. Então, eu não posso me distanciar tanto daquilo que é comum na escola, porque senão o aluno vai para um outro ano, vai para o ensino médio, e ele vai se sentir excluído. Poxa, minha professora nunca me ensinou a calcular a área dessa maneira. A minha professora não me cobrou que eu soubesse fazer operações com números decimais, como eu falei no vídeo ontem. Então, eu preciso ensinar esse rigor da matemática, porque senão eu vou estar excluindo o meu aluno das próximas etapas de escolarização. Então, eu preciso, por exemplo, no 8º ano, trabalhar com polinômios, porque senão meu aluno vai chegar no ensino médio e vai dizer, poxa, eu nunca vi isso na minha vida. E aí eu vou estar, né, ainda mais que eu estou falando de alunos que às vezes têm uma situação econômica mais complicada, esse aluno não pode pagar uma aula particular. Então eu tenho que ter um trabalho muito eficiente para que eu possa garantir que ele tenha todas as condições dentro da minha sala de aula. Então é uma responsabilidade, assim. Mas na avaliação que eu faço, eu tenho uma planilha mesmo, e vale como uma prova. Eu fazia assim, vale 4 a prova, 4 é trabalho e 2 participação em aula. E eu tinha o nome de cada um e as etapas. Até tal dia tem que entregar a planta, eu marcava um xizinho. A planta estava relaxada, marca meio pontinho ali. Calculou o preço do piso, fez tudo certinho, revisei as contas. Mais um checklist, calculou o tamanho do terreno, outro checklist. Então, eu ia por etapas avaliando eles assim, e funcionou muito bem. E também articulava com a prova. Eu trabalhava com 3 notas. Então, uma era relacionada à participação, a outra, de fato, havia essa necessidade, nós éramos cobrados em relação à prova escrita. E a terceira nota, eu consegui trabalhar com a avaliação de um relatório. Então, a participação, eu levei em conta todos esses aspectos, tanto dentro da sala de aula, como relacionado ao trabalho que eles desenvolveram com o meu acompanhamento, e também sem a minha presença, porque eles sempre relatavam. Na avaliação, eu busquei, a partir de então, dessa perspectiva etnomatemática, sempre trabalhar com questões contextualizadas. E assim como a Gabriela, eu percebo que não houve exatamente aulas específicas para tratar apenas do projeto. Talvez 1 ou 2 aulas, mas a gente ia mesclando as ações. Então, fiz essa avaliação, na verdade 4, né? 4 bimestres durante o ano. E o relatório, que foi apenas no 2º bimestre, quando nós finalizamos o projeto, eu coloquei algumas questões para direcioná-los, mas todas questões abertas. Então, eles ficaram bem à vontade para relatar como eles fizeram, participaram da construção da casa, as suas sugestões. Foi um momento, assim, bem feliz, porque eu vi que eles gostariam de continuar,
desenvolvendo aquelas atividades, estavam cheios de ideias e bem motivados mesmo em relação, não apenas só em relação à minha aula, mas segundo os outros professores, eles passaram a manifestar uma participação maior nas outras aulas também. Tem uma coisa que eu quero falar também que eu me esqueci da avaliação. Eu fazia esse trabalho, né, no último, aqui é por trimestre, no último trimestre. Então, tinha alguns momentos em que alguns alunos, não é todos, né, eles pediam assim, diziam para mim, professora, eu preferia ter feito prova do que a senhora ter que avaliar toda a maquete. Porque eu exigia tanto deles, assim, tinha que fazer, vamos contar, faz a escala, e alguns dava tanto trabalho, eles se envolviam tanto que era muito mais fácil eles estudarem para a prova, naquele dia, em cima da hora, decorando as perguntas, respondia e estava com a nota. Então, dava muito mais trabalho para eles fazer o trabalho das maquetes do que fazer a prova. Então, isso eu ouvi algumas vezes nesse tempo de sala de aula. Maravilha, eu tenho aqui agora outra chipada, assim, a gente está dentro da questão da sala de aula, então tem a questão dessas matemáticas, essas diferentes etnomatemáticas, a matemática escolar, a matemática que vocês trabalharam, esse matematizar que foi tão trabalhado por vocês aí no projeto de vocês, e aí tem uma hora que a pessoa começa a perguntar sobre a questão de se teve, por exemplo, diálogo com outras disciplinas, a tal da questão da interdisciplinaridade, né? O Daniel também fala sobre instalação elétrica, auxílio do professor de ciências. Então, um ponto que eu queria dar uma chipada, né, nessa questão da interdisciplinaridade, e aí eu acho que é um ponto importante para vocês falarem, é que, na verdade, eu entendo o trabalho de vocês de uma maneira até um pouco mais ampla do que uma mera comunicação interdisciplinar. Eu vejo mesmo uma transdisciplinaridade. Eu vejo algo muito mais amplo do que uma busca por associações entre pontos bem definidos de natureza disciplinar. Eu não sei se eu encontro eco no entendimento de vocês, se vocês concordam com essa visão, mas o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: vocês sentem o trabalho de vocês de uma maneira mais transdisciplinar, quer dizer, sem estabelecer limites sobre o que é matemática, sobre o que é geografia, o que é... Né? O pessoal está falando aqui, o Márcio Uriel, sobre pensamento crítico, educação matemática crítica, né? Ou vocês tiveram em algum momento um tratamento ativo em relação a professor de ciências, vem cá, professor de... Sabe, vamos... Como foi isso... Entre o trans e o inter, o que se deu? Quer começar, Ana? Eu começo? Como é que fica Pode melhor? Pode começar. Assim, eu tenho um interesse muito grande pela interdisciplinaridade. O meu curso de graduação, né, eu sou licenciada em Ciências Exatas, e o meu curso, a perspectiva, o projeto dele todo é pensado para ser interdisciplinar. Então, eu tive, ao longo de todo o curso, seminários em que eu trabalhava junto com colegas da Química e da Física, a gente fazia projetos interdisciplinares. Então, na minha formação, isso está bem forte, assim, eu acho que o meu curso foi, assim, muito bom nesse sentido, meu curso de graduação. Na escola, eu tive dificuldade de trabalhar interdisciplinar. Eu cheguei nova na escola, uma professora, né, com outros que já estavam lá há mais tempo, então eu não conseguia, assim, mas é uma vontade que eu tenho, né? Eu tenho muita vontade de fazer esse trabalho interdisciplinar. Mas acho que a minha contribuição foi realizar um trabalho intradisciplinar dentro da própria matemática, porque a gente às vezes trabalha assim, ó, agora é álgebra, aritmética, geometria, e isso eu tentei, essas barreiras dentro da própria matemática, tentei que elas não existissem. E uma outra coisa também que acontece nesse tipo de projeto, não sei se a Ana vivenciou isso, a gente não conversou pelo menos, é aquela coisa assim, ó, vou trabalhar com um assunto, mas esse assunto é lá do 9º ano, então eu não vou trabalhar. Não, se esse assunto me parece interessante, eu vou puxar ele lá do 9º ano, vou puxar de outro trimestre e trazer para cá porque ele me serve. Então, nesse ponto, eu tentei me sentir assim bem livre para transitar dentro da própria matemática, isso sim. No meu caso, eu também sempre tive esse anseio de trabalhar de forma transdisciplinar, mas devido ao tempo, não foi tão possível como eu gostaria.
porque eu só fiquei na escola 2011 e 2012. Então, de 2011 para 2012, eu tive essa percepção, a mudança da prática, desenvolvi o projeto e os pontos-chave que eu fui percebendo que gostaria de trabalhar no ano seguinte com aqueles professores, não foi possível. Mas durante a culminância das ações, esse movimento aconteceu, porque nós tivemos outras atividades, desde a 5ª série. Então, eu não dava conta de trabalhar com todas as séries. E eu também não era professora de matemática da 5ª e da 6ª. Era outro professor que estudou comigo na graduação, então nós tínhamos um contato bem próximo. Ele permanece na escola, estamos novamente agora trabalhando de forma colaborativa. Então, ele acompanhou os alunos de 5ª e 6ª série. E ele era professor também de outras disciplinas. E, então, no momento da culminância, além da participação ativa do professor Raimundo Nonato, nós tivemos a participação da equipe gestora e dos outros professores, porque a culminância é um evento maior, envolveu toda a escola, envolveu a comunidade. Então, no momento em que estávamos pensando como ela iria ocorrer, os professores se disponibilizaram a acompanhar os alunos. E quando estávamos na última fase de construção da casa, alguns professores que moravam na comunidade e outros que possuem familiares e iam visitar, eles acompanharam também as atividades. Não foi nada planejado, não foi convidado, simplesmente eles estavam no povoado, sabiam que os alunos estavam em um determinado local construindo a casa e iam para lá. Assim também como alguns pais, eles se deslocavam até o local da construção, faziam perguntas, ajudavam nessa construção, né? Ela passou por várias mãos. Maravilha, olha só que legal, o Ogli está falando assim, matemático humanista, ontem tinha feito uma pergunta para a professora Gabriela, mas esqueci de salvar aqui. Ogli, para a sua sorte, rapaz! Você que está aí, eu salvei a pergunta do Ogli e vou colocar aqui agora, que é a seguinte, aí Ogli, Gabriela, você citou que seus alunos se encontravam na periferia, onde o tráfico e a violência estão presentes. A senhora acredita que a etnomatemática ajudou nesse sentido? Oi, Ogli, eu adorei a tua pergunta. Quando eu trabalhei a minha pesquisa de mestrado, que foi nessa escola, mas foi em outro contexto, não foi nesse contexto da Marquetes, aí assim, eu dediquei toda a minha energia e toda a minha dedicação para entender esse contexto de violência, enfim. Então, na minha dissertação, eu exploro bastante a relação deles com o bairro, e enfim. E assim, a gente mensurar a contribuição da etnomatemática é uma coisa difícil, porque é muito subjetivo. Mas o que eu gosto de pensar? Quando eu chego na sala de aula, né, e pergunto, né, faço a chamada, coloco a data e pergunto, pessoal, o que o pai, a mãe, o que vocês sabem sobre a construção civil? No momento em que eu pergunto para esse aluno da periferia, que é tão excluído, né, que não tem as suas necessidades básicas atendidas, né, as ruas do bairro alagam, que os alunos não conseguem ir para a escola, falta iluminação, eles não têm segurança, então eles já se sentem, muitas vezes, inferiorizados por todas as condições que a gente sabe como é que é o nosso país, né, e a periferia aqui de Pelotas não é diferente. No momento que eu pergunto para eles o que vocês têm para me contar, eu gosto de pensar que eu estou contribuindo um pouco para eles se sentirem mais valorizados na escola. Mas, assim, eu não tenho como dizer isso, né? O meu trabalho contribuiu para isso. Mas eu imagino que sim. Quando eles se aproximam de mim, quando eles conversam, brincam comigo, eu acho que eu estou indo para um bom caminho, assim. Não sei se eu te respondi. Eu tenho uma contribuição também. Por favor, vamos, manda ver. Em relação, Ogli, à comunidade lá de Centro dos Ramos, uma problemática visível e que permanece até hoje é que o último ano de escolarização é o 9º ano. Então, o povoado ele não fica tão distante da cidade, são cerca de 16 quilômetros. Mas são 16 quilômetros que fazem muita diferença na vida dos moradores de lá. Então, imagina só, você entra na escola,
sabendo que lá no seu povoado você só vai conseguir estudar até o 9º ano. Isso eu acredito que pode deixar qualquer um desanimado, né? Como é que eu vou prosseguir nos estudos? E muitos estudantes consideram que a escola é apenas aquele ambiente, é até o 9º ano, pronto, acabou. Você chegar lá e falar de ensino médio é até um pouco normal para eles, porque em outro povoado há oferta e tem um ônibus escolar que passa e leva os estudantes. Mas falar de universidade, falar de pesquisa, de seminários, de eventos por todo o país, isso, gente, isso é muito distante da realidade deles. Então, eu percebia que eles não tinham motivação nenhuma para continuar os estudos. E hoje, voltando ao povoado, eu percebo que alguns estudantes já foram aprovados em concurso público, outros já estão fazendo curso de contabilidade ou licenciatura, e temos estudantes também que participaram do projeto que hoje atuam na escola. Então, eu acredito que tem um pouquinho da contribuição da etnomatemática ali. Maravilha. Eu queria... vocês estão falando e eu estou achando tão incrível, e eu me lembrei, eu queria recomendar, não apenas para o Ogli, mas para outros colegas que estão assistindo ao programa do Vem Humanistas. É uma coisa curiosa, mas se vocês confiarem em mim, eu faço um pedido para vocês. Se vocês não tiveram a chance, por favor, sobre essa questão da violência, da questão da periferia e do tráfico, etc., por favor, é quase que um pedido, assistam esse programa da Matemática Humanista. Chama Projeto Qual é a Graça, com o professor Luiz Henrique Rosa. É um professor aqui do Rio de Janeiro, que é da Escola Municipal Herbert Moses, e ele fez um projeto transdisciplinar que nasce de eventos de racismo dentro da escola dele, e é uma coisa tão maravilhosa, tão importante, mas tão importante. Por favor, assistam isso. Esse é o link do vídeo. Assistam. Então, isso aí o Ogli vai gostar, e tenho certeza que todos da Matemática Humanista, do Vem Humanistas, vão gostar também. Assistam de verdade. E é um projeto, Carlos, esse eu assisti, é um projeto que parece que tem 12 anos, é esse projeto, não é isso? Isso. Então é um projeto assim que tem uma história que dá certo, e que ele cresce, né? E é uma coisa de chorar, é uma coisa realmente maravilhoso, sabe? Então assistam, por favor. E eu queria compartilhar, aproveitando que a gente está falando sobre a questão da violência, sobre a questão social, sobre esses pontos todos, botar aqui a professora Lucília Bechara Sanches colocando assim: parabéns, mulheres corajosas. Estas mudanças mobilizam questões sociais. No vocacional, na década de 60, o estudo do meio mobilizaram a comunidade e foi fechado pela ditadura. Então, isso aí é para a gente ver, né, como que todas essas questões que a gente está fazendo, a dimensão política, né, como isso é um ato verdadeiramente de resistência, em que em outros momentos eram combatidos, né, por uma classe opressora, né, e que hoje ainda é. Então, a gente, ainda mais na situação que a gente está vivendo agora. Então, eu só queria destacar isso, a importância da dimensão política, da dimensão social do trabalho da Gabi e da Ana. Realmente, parabéns, cara. Eu estou tão emocionado, tão feliz assim. Pô, cara, olha. Carambolas, meninas. Nós carambolas. Também, né, Ana? O Ogli tá agradecendo, falando: pô, obrigado, Etnomatemática vem como incentivo e valorização dos saberes. Querido Ogli, beijão para você, rapaz. Legal. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui.
tem um monte de perguntas. Deixa eu localizar. Vou pegar uma pergunta de ontem. Pessoal, mais até. Tem. Ó. Tinha uma pergunta pontual para Ana, que era uma curiosidade da Giovana Said. Pergunta assim: Priscila, afinal de contas, a casa foi terminada com cimento? Quer dizer, eu tenho certeza que ela deve estar desde ontem com essa dúvida concretizada na cabeça. Cimentada, diga lá. Ela ficou com esta dúvida, deve estar nos assistindo, ela é minha amiga de São Luís. E não, a casa, ela foi feita com argamassa, porque o tijolo, ele era muito pequeno. Então, nós fizemos o teste com a argamassa no primeiro dia com acompanhamento do pedreiro, foi inclusive uma sugestão dele, por conta dessa dimensão do tijolo, e deu certo, as paredes seguraram. Mas o que aconteceu? Aquela argamassa acabou, né, que nós separamos o material para essa construção, a argamassa acabou e um estudante disse, não, eu tenho argamassa na minha casa. Isso entre eles, durante as tardes da semana. Eu tenho lá na minha casa, meu pai tem, pode deixar que eu vou trazer. Ele trouxe, é muito parecido, né? O pó é muito parecido, ele trouxe cimento em um saquinho, pensando que era argamassa. Então, eles passaram a tarde, levantaram uma parede inteira, e depois de um tempo, naturalmente, como eles apenas misturaram cimento com água, a parede caiu, porque você pode fazer isso com argamassa, mas para trabalhar com o cimento, precisa de areia. Inclusive, eu vou até chipar essa pergunta aqui também, com uma pergunta da Oleneva ontem, para a Ana Patrícia, que é minha irmã. Ela disse, a família aí, parceira, sim, a família sempre esteve e está apoiando o trabalho. E hoje de manhã eu observei essa pergunta da Giovana e já mandei um áudio para o meu pai. Pai, me lembra mesmo como é que faz um traço de massa, que eles chamam assim, né, a preparação do cimento para a construção de uma casa, para o piso ou o reboco. Então, mandei um áudio para ele me relembrar, porque na época nós falamos com isso com os pedreiros entrevistados. E aí ele falou da relação, que ele me perguntou, eu só perguntei como era feito um traço de massa. Uma pergunta bem completa para ele, né? Porque ele me respondeu, para que esse traço de massa? É para piso? É para levantar a casa? Porque a relação é diferente. Tem uma relação de 4:1, relação de 3:1. 3 carradas de areia com um saco de cimento, ou 4 carradas de areia e um saco de cimento para preparar toda essa massa, como eles chamam, né? Então, na casa, nós não precisamos utilizar o cimento. Se utilizássemos, precisaríamos fazer essa preparação, cimento, água e areia. Nós concluímos apenas com argamassa. Show de bola. Vou aproveitando que a Ana deu uma chipada, vou dar outra chipada aqui também, que é a seguinte, é uma pergunta que a gente falou então, vamos lá, sala de aula, a gente falou sobre a questão da matemática, a gente falou sobre elementos de avaliação, a gente falou sobre a dimensão social, o impacto dessas práticas, etc., a questão da autoimagem, a questão das famílias, a aproximação das famílias. Olha quanta coisa legal que a gente está falando. E aí o que eu queria trazer agora é uma outra dimensão. Assim, vocês, como professoras, vocês tiveram uma formação como professoras, fizeram curso de licenciatura. Vocês sentiram que a formação que vocês tiveram preparou vocês de maneira adequada para esse momento, ou vocês, em algum momento, vocês sentiram demandas pelas especificidades do projeto que a formação original não tinha te dado conta? Essa é uma pergunta que eu estou chipando justamente com a pergunta da Nádia Fonseca de ontem, que é como a etnomatemática pode ser incorporada às políticas de formação de professores.
E aí, o que eu estou querendo trazer para a dimensão dessa chipada, de juntar essas perguntas todas, assim, a experiência de vocês, a formação do professor e o trabalho de vocês. E se vocês quiserem falar depois, de uma maneira mais ampla, sobre etnomatemática na formação do professor, talvez até indicando algum exemplo que vocês viveram na pele como professores. Sim. Quer começar? Que pergunta! Eu vou começar. Que pergunta, viu, Carlos? Essa minha resposta vai ser um pouco longa. Manda brasa, tá contigo. Para início de conversa, Nádia Fonseca é minha orientadora de mestrado. Né? E eu acredito que ela fez essa pergunta justamente por conta das minhas angústias. Eu sou uma professora que ingressou no mestrado muito angustiada, principalmente em relação à etnomatemática. Lá em Barra do Corda, eu fiz parte de um programa de interiorização do ensino superior. Eu fiz parte do programa Darcy Ribeiro, da Universidade Estadual do Maranhão. Ela já ofertava educação superior há muito tempo. Só que antes, os programas, tivemos PQD, PROCAD, eles aconteciam apenas aos fins de semana. Então, o Darcy Ribeiro, ele era um programa presencial de segunda a sexta. Ofertava licenciatura em ciências com habilitação em biologia, física, química, matemática, mais o curso de letras e o curso de história. Então, eu optei pela licenciatura em ciências com habilitação em matemática e era no turno matutino. Então, não foi fácil, nem para mim, nem para os meus colegas, porque imagina só, em uma cidade do interior com poucas opções de emprego, você ter que ocupar sua semana inteira, né, durante o turno matutino. E então nós sofríamos com outro problema, a falta de professores, porque os professores não havia professores suficientes para dar conta dessa demanda lá em Barra do Corda, e também na região nós não tínhamos esses professores. Então, às vezes, nós passávamos 1 mês, 2 meses sem aula, porque não havia um profissional para ir lá dispor o seu tempo de forma presencial. Foi uma iniciativa maravilhosa da universidade, mas nós tivemos esses problemas. Então, muitas vezes, as aulas elas aconteciam de forma aligerada, porque para repor esse tempo, várias disciplinas foram condensadas. E era um programa pautado, assim como o de Gabriela, em práticas pedagógicas. Ele tinha esse movimento muito próximo com os outros cursos. Inclusive, ontem, eu acredito que hoje ela também está presente, a Maria Keliane, ela era do curso de Física. E a Maria Leidiane, irmã dela, estudava comigo. Mas nós sempre desenvolvemos projetos, nós temos outros projetos juntas, né? Abarcando tanto as ideias de física como de matemática. Mas a universidade, o programa, ele não dava conta desses nossos anseios. Então, o que nós fizemos muito durante a graduação? Nos inscrevemos em eventos. Pesquisávamos eventos e a gente fazia rifa, corria atrás para poder viajar. Nesses eventos que nós tivemos uma aproximação com a etnomatemática. O primeiro deles foi lá em Araguaína, uma semana de matemática, em que todos nos receberam muito bem, e a professora Elisângela nos falou do SEBEM 4. Então, vamos arrumar as malas e partir o SEBEM para a gente poder conhecer um pouco sobre etnomatemática, porque apenas pesquisando aqui na internet ou perguntando aos nossos professores não está sendo possível, não estamos avançando. Então, o SEBEM 4, lá no Pará, foi muito importante para a gente, nós apresentamos trabalho e tivemos contato com outros professores, lá que eu tive a oportunidade de comprar alguns livros e ampliar as leituras. Então, eu me formei, eu fui professora da escola durante a minha graduação. Eu finalizei a graduação em 2014. Acredite, de 2014 até 2019,
até 2018, no caso, no final, eu fiquei aguardando uma seleção de mestrado, porque eu também não podia me afastar aqui do Maranhão, em que eu pudesse investigar sobre a etnomatemática. Aí eu olhava uma seleção aqui, aí eu, não, essa linha de pesquisa, eu não vou conseguir discutir etnomatemática. Olhava outra, não, essa aqui também não. E nunca me inscrevi. Em 2018, abriu a primeira turma de mestrado profissional em educação da Universidade Estadual do Maranhão, e uma das linhas de pesquisa, formação de professores e práticas pedagógicas. Quando eu vi esse nome, práticas pedagógicas, na minha frente, eu disse, é agora. É isso. Agora não esse vou aqui. Deixar não, passar. Esse aqui que eu estava aguardando. Então, nós acreditamos, nós, enquanto família, eu me inscrevi e, graças a Deus, consegui a aprovação e consegui trabalhar etnomatemática. Só que eu entrei no mestrado, com a orientação da professora Nádia, pensando em trabalhar práticas pedagógicas. Relatei toda essa experiência e até determinado momento o meu projeto seguiu nessa linha de práticas pedagógicas. Só o que nós percebemos? Que eu realizei esse trabalho e até então, antes do Vem Brasil e agora do Vem Humanistas, ele ficou esquecido no tempo. A comunidade sabia, mas a escola não continuou trabalhando nessa perspectiva. Então, o que ela me levou a pensar? Nós precisamos atuar na formação de professores, porque muitos professores não trabalham nessa perspectiva porque não têm conhecimento da etnomatemática. Ainda se naquela época que o referencial apontava a etnomatemática como seu pilar de sustentabilidade, muitos não conheciam, que até uma questão também abordada pelos PCNs, né, que eles falam que essas ideias não chegam lá na escola. Imagine agora que a BNCC apaga, porque a BNCC ela é apresentada a esses professores nas formações, nossa, como um texto lindo, maravilhoso, que teve a contribuição de todos aqueles que se interessaram pelo nosso país, então nós devemos seguir. Então, se lá na BNCC nem aparece o nome, a palavra etnomatemática, como é que esses professores vão conhecer se eles também não têm etnomatemática na sua formação inicial? Aqui nós não temos etnomatemática na nossa formação inicial. Então, eu aceitei esse desafio de pesquisar em relação à formação de professores e estamos trabalhando nessa perspectiva. Como eu falei anteriormente, eu retornei à mesma escola para trabalhar com esses professores, conseguir o apoio. Estamos, inclusive, trabalhando agora de forma colaborativa, porque eu pensei em alguns participantes, mas outros manifestaram interesse e estamos escrevendo como produto uma proposta colaborativa para o ensino e aprendizagem lá nessa escola, considerando o etno dessa escola, que é a comunidade Centro dos Ramos. Ó, que lindo, ó, que bonito aqui. Rose Cavalcante tá, olha, que história inspiradora, que bonito. Gabi, o que você acha dessa história aí? Não, assim, o que mais me chama a atenção na história da Ana é o primeiro impulso dela de ter ido atrás do professor Ubiratã. Porque quantos nós, né, que a gente às vezes fica, eu não vou, ele nem vai responder meu e-mail, nem... Eu Sim. acho assim, uma história de uma coragem, de uma ousadia, que é uma coisa assim, muito, muito, muito inspiradora. Muito show de bola, maravilha. O Romário está colocando aqui, ó, para embolsar parede, cimento com areola, ou cimento, saibro e areia, pois o saibro dá liga na massa. Ele fala que trabalhou como servente em obra e cada tipo de massa tinha realmente uma proporção. Por exemplo, concreto e areia, pedra e cimento, massa de assentar tijolo pode ser areola e cimento. O Romário é craque, muito bacana. Aqui, o que eu acho engraçado é que aí a Emília já está pegando no meu pé novamente, falando que já fez uma hashtag vamos chipar matemático humanista. Olha aí, Ana, a gente vai pegar essa hashtag, botar no Instagram, vai ser trend na internet completamente. Olha, Gabi, a Ana Paula dos Santos tinha colocado assim, essa proposta da Gabriela está muito relacionada com as ideias de Paulo Freire, trabalhar com a comunidade na comunidade.
Uma observação legal, importante. Eu não trabalhei, não fiz um estudo teórico do Paulo Freire, mas eu acho que assim ele perpassa as nossas formações, as discussões, então eu acho que todo mundo é meio, né, atravessado por Paulo Freire. Mas a gente não tem um estudo específico, às vezes ele está presente, né, na nossa educação aqui no Brasil. Muito show. Ana Maria Ferreira, parabéns, professores. Educação para a Paz, como diria D'Ambrosio, maravilhosa experiência, uma construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Olha que bonito. A Cláudia está aí, ó. Muito legal. 3 lindonas, ó, muito bacana. Olha que bacana. A professora a Lucília falando, essa geração de jovens matemáticas corajosas certamente tem a senhora como referência. Certamente. Muito pouco. Que prazer receber a Lucília aqui. Muito emocionado com a presença dela. Muito bacana. Pessoal, está chegando na hora de eu colocar aqui rapidamente na tela o link para a presença do nosso evento de hoje. Eu vou pedir licença para a Gabi, para a Ana e para a Oleneva para rapidamente compartilhar que o link é o seguinte: ele estará aberto até o 12:30 no horário de Brasília. Sei que tem colegas aí de vários países e de várias regiões do Brasil com fusos horários diferentes, mas o link é o seguinte, coloca aí, tá na tela, hein? www.matematicahumanista.com.br/aula, porque essas lindas professoras estão dando uma aula para a gente hoje, nessa manhã de sábado. Então confirmem até 12:30 nesse link que está aí. O link vai estar no chat já. É só... já está no chat já o link, já está lá, já estou colocando aqui o link aí, ó. Tá? Então já está o link. Oportunidade, eu posso falar? Claro. É uma oportunidade assim muito legal do evento, né? Eu ainda conversamos bastante sobre isso, dessa oportunidade da gente, né, que somos professoras de sala de aula, de poder contar um pouco da nossa experiência. Então, é uma coisa muito importante a gente poder contar esse espaço, a gente poder falar, dar ideia para quem está ouvindo. Às vezes alguém ouve alguma coisa que a gente falou e tem uma inspiração, ou então pensa, na minha escola vai fazer diferente. Então, essa oportunidade que vocês estão nos dando é uma coisa muito legal, assim, que inspire outras pessoas, né, a fazer coisas diferentes, e, enfim, a divulgar o que a gente faz. Acho que a gente tem que se preocupar em divulgar as coisas que a gente faz, em contar, olha, que a gente está fazendo assim, porque a gente se modifica, se transforma, aprende quando a gente fala do nosso trabalho também, né? Existem muitas práticas exitosas de professores e professoras da educação básica, mas eu acredito que até pelo distanciamento, muitas vezes, entre a escola e a universidade, esses professores não conseguem ter voz, não conseguem uma divulgação, e essa prática acaba ficando apenas ali na sua escola. É verdade. Show de bola. A Marcele está falando que a Ana é pura ousadia e inspiração. Olha que lindo aí, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. E queria colocar aqui, querida Edmara, beijão, Edmara, uma saudade de Edmara. Edmara é uma super intérprete, tradutora de Libras, professora de comunicação assistiva. Olha, é craque lá, é uma fera lá de Governador Valadares. Um beijão para a Edmara, querida. Fala assim, ó, nós temos esses referenciais como o professor Ubiratã e a professora Gelsa, como inacessíveis, mas na verdade eles são bem acessíveis. Verdade. Não é verdade? E é justamente, eu acho que essa generosidade deles é o que os torna tão grandes, não é verdade? Tão gigantes, né? Muito, muito bacana. E fazendo uma analogia com isso, eu estava ouvindo as meninas com projetos e o quanto elas falam das aprendizagens que tiveram ao tentar fazer um trabalho, né, que seria, vamos dizer, um trabalho do professor, o profissional professor, pensa em ensinar. E vocês trazem uma série de coisas de aprendizagem. Então, parece que cada projeto se torna maior, né? Se abre aquilo que vem ao novo. Eu lembrei disso porque eles já são grandes, Carlos falou, eles são grandes exatamente porque acolhem, né? Então, essa ideia de projeto também parece que nos torna
né, maiores, né? Os projetos nos fazem pensar mais, reconhecer que não sei, posso não saber, pergunte a alguém, será que seu pai pode me ajudar? Né? Será que meu pai pode ajudar? Então, são situações que nos fazem pensar o papel do professor diferente daquele que, às vezes, a gente tem na nossa formação, né? Aquele professor que não é bem aquilo que, na prática e na realização de projetos, ocorre de uma maneira completamente diferente. Deixa eu contar Posso contar uma história pessoal rapidinho? Pô, manda brasa. Quando eu comecei a fazer o curso de licenciatura, né, no primeiro ano, eu me matriculei só nas disciplinas que eram exatas. Porque eu imaginava que nas pedagógicas, né, como era o que eu vivia como aluna, eles iam dizer que a gente tinha que colocar um atrás do outro, que só o professor tinha autoridade. Então eu pensava assim, eu não sei se eu quero ser professora, porque eu achava que era isso que eles ensinavam nas licenciaturas. Então, no primeiro ano de graduação, eu só fiz disciplina exata. Quando eu comecei a ver o convívio, eu acho que não é isso que eles falam. Eu acho que eles estão falando outras coisas. Então, por que motivo que a gente ainda dá aquela aula, um atrás do outro? Né? Por que a gente não faz diferente? Então, né, só uma curiosidade, assim, que é uma coisa que eu ficava assim, muito impressionada. Como é que é tão diferente, né? A gente tem que ir buscando caminhos, inventando, e às vezes não sai como a gente queria, mas a gente vai, pensa, reflete, às vezes volta para casa desanimado porque alguma coisa ou outra aconteceu, mas vai insistindo, né? E de repente a gente é convidado para falar aqui nesse canal e contar um pouco da experiência. Olha que legal. Show de bola. Olha, vocês estão arrasando aqui no chat, tem tanto carinho. Gente, o negócio é o seguinte, vai transbordar isso daqui, muito bacana. Olha, deixa eu ver aqui, vou começar a botar... Olha só, a Bruna Ribeiro está falando assim, olha, sempre tive uma visão da matemática enquanto estudante, porém a Ana Priscila me apresentou etnomatemática e me fez enxergar a matemática de uma forma social incrível. Olha que bacana. A Rosilda está encantada com as duas lindonas. Vamos lá. A Patrícia está falando, que palestra, a importância do professor na vida do aluno, ensinar ao aluno conceitos matemáticos além da sala de aula, pois escuto muito do aluno, onde vou utilizar isso? É isso aí, ó. Andressa Prado está amando, tudo com letra CAPES. Quando bota tudo CAPES e bota um monte de ó no fim, é porque está amando pra valer. Está amando muito. Bom, não? Bom demais. Aí, o Luiz Miguel também está curtindo, tá todo mundo dando parabéns pra gente. Tem aqui a Edmara está mandando um beijo também para a Oleneva também. Olha que bacana. Show de bola, tá? Todo mundo, é uma comunidade linda. Eu fico muito feliz, porque mais do que um evento que recebe pessoas lindas e maravilhosas, com projetos incríveis, é um momento em que a gente chega aqui, a gente se diverte, a gente tem alegria, a gente brinca, eu me sinto verdadeiramente em comunidade, com os colegas conversando, brincando, e falo besteira de caneca, e falo bobagem. E não me sinto assim cometendo um pecado, né? Até o Ed Wagner botou agora um post que eu botei aqui há pouco aqui, sabe? A importância da gente mostrar produções de professores que educam pela matemática, né? Por meio da matemática, e não ficar com essa coisa que o meio acadêmico traz por vezes, que é importante, que eu me entendo a importância da questão normativa, da questão da forma, a questão da formalização, que são coisas diferentes, forma e formalização, né? A importância dessas dimensões, mas eu acho muito importante, principalmente na questão da divulgação científica, a gente abrir mão de alguns desses pontos. Eu acho muito importante. E realmente conseguir popularizar isso, porque há outras dimensões que são relevantes que a universidade não está conseguindo alcançar, e a gente está conseguindo alcançar aqui com o Vem Humanistas e com o trabalho lindo de vocês. Então, puxa, parabéns, eu faço coro aqui. Está chegando perto da hora de acabar. Queria pedir para o pessoal fazer mais perguntas aqui, para o pessoal, quem quiser
fazer perguntas, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas de ontem. Se ficou alguma coisa. Se ficou alguma coisa de fora, porque foi muita pergunta. Muita. Né? Tem uma da Gessiara. Da Gessiara? Deixa Sim. eu ver se eu acho. Lá no final, sobre comentar o formato da apresentação. Isso, é verdade. Sim, de ontem. É de ontem? Sim, eu tenho aqui, peraí. Eu tenho aqui, Carlos. Eu acho que eu posso ter comido mosca. Não é exatamente uma questão, ela pede um comentário, né? Isso. Então manda brasa. Peraí que Gessiara tem vários comentários aqui. O Cássio está aí presente. Beijão, Cássio. Legal, muito bacana aí. O Cássio sempre está presente, rapaz. Olha que bacana. A Dulcineia está colocando: que me encanta é ouvir essas jovens trabalhando naquilo que antes era apenas ideia, de nós professores que nascemos na década de 60. Olha que bacana. Faz com que eu acredite cada vez mais na educação. É isso aí, Dulcineia. Eu fico muito feliz com esse teu relato, Dulcineia. Nossa, eu me sinto assim, que eu faço parte de uma família, que eu sou a nova geração, né? Tô adorando esse comentário. Muito bom, cara. Como é que é importante a questão do sonho, né? A utopia ontem é real hoje. Aí o pessoal confunde utopia, né, em uma certa circunstância, em um certo momento histórico-cultural, né, e a gente acha que utopia é delírio, que utopia é resgate da totalidade do real, senão hoje, amanhã, tá certo? É importante a gente extrapolar a possibilidade, porque o sonho de hoje pode ser algo concreto de amanhã. Maravilha. Já tem a pergunta aqui da Gessiara. Deixa eu botar aqui. Aqui é ao vivo, rapaz. O avião tá voando. Aí eu vou botar aqui com a pergunta. Do Maranhão para o Rio Grande do Sul. E, de repente, aparece na tela. Olha, Gessiara da Silva fala: sugiro que comentem como se deu o roteiro dessa bela exposição, né, do vídeo, como vocês montaram o vídeo. Depois eu também quero dar um pitaco nisso, que eu percebi os negócios ali, hein? Vai lá, fala aí. Está estudando isso, o discurso dos vídeos. Que discursos existem, né? Ela vai reconhecer em vídeos de educação matemática. Após o recebimento do convite para participar do Veio Humanistas, né, a maior felicidade que eu tive foi a proposta de ter uma parceira aqui no evento. Porque desde a graduação eu sou justamente acostumada a trabalhar com alguém, como eu mencionei, e agora no mestrado eu também trabalho com a Camila, que embora não investigue a etnomatemática, sempre abraça as ideias relacionadas à etnomatemática. Então, quando o convite veio em forma de uma proposta colaborativa com a Gabriela, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo assustada. Como é que eu vou trabalhar com alguém que eu não conheço, que está no outro extremo do país? Mas, passado o susto, a primeira coisa que eu fiz foi assistir a apresentação de Gabriela no Vem Brasil. Quando eu comecei a ouvir Gabriela, já entendi tudo. Já sei por que escolheram ela para ser minha parceira. A oralidade era muito semelhante, eu me vi falando ali no vídeo de Gabriela. Então, prontamente, nós entramos em contato e ela sugeriu a criação de um documento no Drive para que nós fôssemos comentando, apontando os aspectos chaves dos dois trabalhos. Mas, desde o início, a ideia foi fazer um vídeo único. Entramos em contato com a Oleneva para saber se isso seria possível, um único vídeo para as duas. Em momento algum, a gente pensou em fazer a apresentação de Gabriela, a apresentação de Ana Priscila, porque esse aspecto colaborativo da etnomatemática, para a gente, é muito forte, porque nós não desenvolvemos ações para os alunos, nós desenvolvemos ações com os alunos, que envolvessem a comunidade. Então, a nossa trajetória em etnomatemática ela é muito marcada por essa dimensão. Tudo que nós vamos fazer é com eles e não para eles. Então, depois desse roteiro,
das primeiras explicações, a Gabriela também sugeriu uma delimitação de introdução, desenvolvimento, resultados, e nós fomos trabalhando inicialmente ali no Drive, depois inserindo as imagens, e aí eu fiz a proposta para ela, e ela aceitou, de gravar em diferentes espaços, porque a gente queria deixar bem claro o quanto o nosso etno, né, ele é diferente. O Maranhão é um estado super quente, eu ali trabalhando com um povoado e a Gabriela lá no sul. Só que nós tínhamos um prazo, né, a cumprir. Então, eu consegui fazer vídeos no sol, bastante sol. Era isso que eu ia falar, Ana. E Gabriela não conseguiu fazer as gravações externas, porque a chovia toda... Pode falar, Gabriela. Gente, assim, ó, eu tava assim, eu fiquei muito chateada, porque quem é do Rio Grande do Sul sabe que eu tô falando a verdade, mas eu pensei assim, gente, a Ana não vai acreditar que tá chovendo. Aqui quando chove, porque tinha que organizar um dia, alguém tinha que filmar, enfim, tinha que ser final de semana, né? Então, os dias que eu podia, ou estava uma chuva, ou estava um vento. Em Pelotas, quem mora aqui mais na região sul do Rio Grande do Sul, venta muito. Então, era impossível eu gravar com as árvores assim, ó, voando. Eu não vou conseguir gravar, não vai ter jeito, vai ficar para o próximo. Mas eu acredito que mesmo assim, como eu fiz essas gravações externas e pelo traje de Gabriela, deu para ficar, nós conseguimos evidenciar isso de cachecol, nós conseguimos evidenciar essa diferença. E depois veio outro desafio. Como nós vamos montar esse vídeo? Nem eu, nem Gabriela trabalhamos assim com vídeos. E então, eu recorri à Camila, que foi minha parceira lá no Vem Brasil, em outra apresentação, e expliquei tudo para ela, a nossa ideia, o esposo dela, o Marcelo, trabalha com isso. Então, nós fizemos um roteiro, enviamos esse roteiro com a numeração dos vídeos e acreditem, só com esse roteiro eles conseguiram montar o nosso vídeo tal qual era a nossa proposta. A gente só fez um ajuste em relação à inserção de mais imagens, né? Porque a gente não tinha essa dimensão em relação ao tempo. Então, nós já envolvemos outras pessoas na produção, tanto não apenas na montagem do vídeo, mas na gravação. Então foi assim um momento muito especial para a gente trabalhar dessa forma, porque nós queríamos envolver aqueles que iriam nos assistir para que eles pudessem compreender um pouco da nossa realidade. E só comentando rapidamente, o que além da importância de receber uma proposta dessas que vocês fizeram, vamos fazer os vídeos, o vídeo só vamos fazer um vídeo. Essa proposta nos tomou assim, porque muitas vezes a produção de conhecimento na academia ela é muito individual, mas na prática pedagógica a gente não entende o trabalho isolado. E vocês ontem não fizeram assim, essa é a minha parte, cola com a parte de Gabriela, né, que vocês fizeram assim, Ana falou do projeto de Gabriela, e Gabriela falou do projeto de Ana. E de hoje que Ana pergunta, gostou do meu vídeo? Eu nunca dei resposta. Só ontem eu disse como eu gostei dessa troca, né, Ana me comentou assim, ó, Gabriela, eu perguntei, ela não me respondeu. E nós ficamos com o coração assim, ó, esperando. Será que a Helena atendeu a expectativa? Ansiosa, fica com receio. Será se era assim, se não era? Se tá bom, né? Perfeito o vídeo de vocês. Eu acho que foi mais uma constatação da importância desse diálogo para uma proposta pedagógica. A Gessiara aí que trabalha com análise de discurso e roteiro de vídeo, ela disse que está perfeito o roteiro. Então, estão de parabéns. Me ofereço para colocar vocês em contato com a Gessiara, que está em plena pesquisa de doutorado sobre isso. Então, okay? Que legal. Olha só que bacana. Unindo corações, senhoras e senhores. Orientando com futuro orientadores, com futuro orientando, pesquisadores com sujeitos de pesquisa. Vamos que vamos. Pois é, rapaz. E o pessoal, o Romário, ele está falando aqui o seguinte, para eu fazer o sorteio da caneca, tá certo? E o Romário, rapaz, o negócio é, vamos conversar.
Olha, vamos combinar um negócio. No final do Vem Humanistas, eu vou fazer um sorteio de caneca. Combinado? Pronto, eu desisto. Eu desisto. Ganhamos. Ganha vocês ganharam. Andressa está falando aqui que não custa nada tentar o sorteio. E a Andressa está falando que eu não vou dar caneca de jeito nenhum. Eu desisto. Para mandar, né? Vocês venceram. Isso. Mercado paralelo, uma pressão assim desproporcional em todos os eventos. Quer dizer, mal consigo me concentrar no trabalho lindo das professoras, porque fica esse negócio de caneca aqui em todo lugar. Maria Cecília está com a gente agora, na segunda e na terça-feira, com a Cristiane Kopp, aqui no Vem Humanistas. Vou mostrar o banner rapidinho, vai ser um programaço. A gente vai falar sobre mais aspectos relacionados à pesquisa. Olha que bacana, lá no canal Vem Brasil, a gente vai estar recebendo justamente, a gente vai estar mostrando, deixa eu só limpar esses banners aqui da frente para vocês conseguirem ler, tá certo? Então, na segunda-feira, às 3 horas da tarde, tem a apresentação da Cristiane Kopp e da Maria Cecília Fantinato, lá no canal Vem Brasil, tá? E aí, na terça-feira, aqui na Matemática Humanista, a gente vai recebê-las para o debate. O debate é também às 15 horas, e aí é um programa ao vivo. Então vai ser uma delícia de verdade, vai ser muito bacana, na segunda e na terça agora. Olha, o Vem Humanista, meninas, o que vocês estão achando aí do Vem Humanistas? Tá bacana. Nossa, tá maravilhoso, as falas ótimas, esse modelo, acho que muitas pessoas já falaram, esse modelo de apresentar e no outro dia o debate tem sido muito proveitoso, a gente consegue entender às vezes algumas ideias melhores, eu acho que é um programa leve, passa a hora, quando a gente vê, já passou 1 hora do programa e a gente nem viu, tá muito gostoso. Eu estava falando, Ana, rápido, só falar uma coisa que eu estava falando com a Oleneva outro dia, sobre o desenho do evento, né? E aí a gente fez uma metáfora muito interessante que acabou ficando na história, que é a seguinte: a gente tem essas metodologias ativas, e uma delas é a sala de aula invertida. Né? A sala de aula invertida que o pessoal fala. Tá super bombando, todo mundo fala nisso, sala de aula invertida, né? Então, isso quer dizer que, em geral, assim, a gente antecipa a apresentação de algum conteúdo motivador, e aí os estudantes vêm já com todas com configurações, com dúvidas, com propostas para um encontro na aula. Isso seria uma sala de aula invertida. O que eu acho interessante nessa história é que o Vem Humanistas talvez seja o primeiro evento invertido, né, da história, que a gente está fazendo um primeiro momento de apresentação, onde os convidados, os palestrantes apresentam o seu trabalho, e aí no dia seguinte o público vem com as suas questões, com as suas configurações, com dúvidas, com propostas, com crises, com conflitos. E aí eu acho que o debate e a apresentação de vocês acaba tendo uma penetração muito maior em meio a esses conflitos, porque são bons conflitos, não é aquele conflito de erro, né? É um conflito de formação, né? É lindo. Aí eu tô achando muito bonito. Mas, Ana, eu fui muito indelicado, eu te interrompi. Não, tudo bem. E eu já ia interromper. É só que eu percebo essa continuidade entre os programas. Cada programa ele vai evidenciando um aspecto da etnomatemática e nós conseguimos responder, às vezes, um questionamento de outro programa com as nossas experiências. Isso é bem legal. Uma coisa que eu queria comentar, assim, esse vídeo de apresentação que é feito, que é exibido no primeiro dia, se vocês perceberam de ontem para hoje, que a visualização dele aumenta. Isso significa que pessoas assistem vídeo, outras assistem depois que ele é exibido, e ainda tem a oportunidade de buscar complementação, né, estudos e tal, e o tempo para no outro dia estar preparado. Então, realmente é algo que se faz naquele momento à distância para hoje
jogar duro, tirar o couro aí das meninas, né? Em relação ainda à nossa apresentação, tem outro ponto que eu também acabei esquecendo e quero retomar, é que a Gabriela se encaminhou mais para os aspectos da linguagem. Eu, embora não tenha trabalhado nesse aspecto, eu também percebi a importância. Então, como sugestão, nós temos a dissertação do professor Adriano Fonseca. Carlos pode disponibilizar. De repente aparece ela aí. Olha. Isso, porque ele traz outra prática pedagógica. Ele trabalhou com a análise de textos, e no ensino médio, ele considera a sala de aula como um espaço sociocultural. Então, eu percebi uma relação do nosso trabalho com o trabalho desenvolvido por ele, e deixo como sugestão. Pô, show de bola. Pessoal aí que está com o celular na mão, pode escanear, dar aquela escaneada para poder alcançar a dissertação de mestrado do professor Adriano. Quem não tiver, não tem problema, que a gente vai colocar na descrição do vídeo no YouTube. Assim que ele chegar no ar, os links vão estar lá. Vocês vão poder clicar e acessar tudinho. Quer dizer, a gente tem a fala, no dia seguinte tem debate, tem acesso a material. Que bacana, gente. Estou tão feliz, cara. Que bacana. E sabe quanto custa isso? 0, custa nada. A gente tem no Brasil... muito trabalho. A gente tem no Brasil, às vezes, isso aí não é só no Brasil, não, acho que é no mundo inteiro. Muitas pessoas valorizam as coisas, por vezes, por quanto pagam por elas. Às vezes tem pessoa que compra uma coisa só porque é cara. Parece contraditório, mas é verdade. É como se fosse um feedback de uma autossatisfação, a coisa do poder compara a coisa cara. E aí a pessoa valoriza aquilo que tem acesso pelo valor de compra, né? E quando tem algo gratuito, as pessoas não valorizam muito, né? E a gente está vendo hoje no Brasil, mais do que nunca, a importância de iniciativas gratuitas, desde a saúde, não é verdade? Até a educação, que justamente aquela que é pública, né, que é gratuita, está mais sob ataque. Então, queridos, estamos juntos nessa iniciativa daí. Eita ferro! E tá todo mundo querendo canecas. A Dulcineia tá falando para eu vender caneca. Eu não vou vender a Dulcineia. Eu dou. Eu não posso dar 30 canecas, mas eu vou dar algumas por correio. Mas eu não quero vender canecas, não. Porque senão vão falar assim, tá vendo? Eu não falei? A matemática humanista era para ele ganhar dinheiro. Com caneca, sempre faz parte do plano. Eu sabia o tempo todo. Ele vendeu 10 canecas. Era isso que ele queria, o tempo todo era isso. Queridos, estamos chegando no final do programa. Olha aí, a Simone tá dizendo que tá com saudade da Emília. Vamos dar likes. Vou aproveitar, fazer um comentário, último. Amanhã é dia de votação, né? Então eu desejo que todos nós, né, façamos uso da nossa democracia para que a gente possa escolher bons candidatos. Eu acho que a gente acha que muitas pessoas falam, né? O político não presta, não tem ninguém. Tem muita gente boa por aí, né? Não existem pessoas perfeitas. Mas eu desejo que nós todos façamos um bom uso da nossa democracia no dia de amanhã. Show de bola, mandou bem, arrasou. Bom, quanto ao bolo de Ana Priscila, gente, Ana Priscila tem uma visão de etnomatemática tão ampla que no Almanac que vai sair, ela mandou a receita do bolo da vovó Gercinda como um conteúdo do Almanac. Então, aguarde que quando o Almanac lançar, vai viralizar o bolo da vovó Gercinda. Vai viralizar. Em busca de um etno de diabéticos aqui. Um etno de diabéticos. Vamos criar um etno doceiro. Etno da Cuba. Vamos. Um etno diabético aqui. O bolo da Ana e um café na xícara. Deu. Pronto. Perfeito. Olha, perfeito. Faz uma só lembrando Ana Priscila, que o Sedex está aí, se ela quiser mandar um bolo.
Depois a gente negocia aí um bolo por cada. Eu vou aguardar a caneca primeiro. Caneca vale bolo. Olha, show de bola. Maravilha, pessoal, maravilha. Então, palavras finais. Ana, quer dar uma palavrinha final para a galera? A Gabi já deu uma mensagem aí, se você quiser se despedir do pessoal. Tá, a gente já está parando. Aproveitando aqui a deixa do bolo, que lá no povoado Centro dos Ramos, a produção de puba é uma atividade bem tradicional, porque ela inicia com o plantio, que geralmente é feito pelos homens, o plantio da mandioca, alguns conhecem como macaxeira, aipim, várias denominações. Então, nós temos várias famílias que utilizam como subsistência, e também elas fazem a puba e o bolo para vender lá na cidade. Então, também foi mais uma ação que nós exploramos com os estudantes da 7ª série, na época. Eles também fizeram entrevistas com suas mães, suas tias, sobre essa produção. Lá é que nós observamos bastante o cálculo mental. Elas falaram como que elas produziam a puba, como que faziam o bolo, as relações de venda lá na cidade. E na minha família isso também é um pouco forte, né? Minha mãe, ela produz a puba, mas só pra gente, só em momentos assim bem especiais, e a minha avó é quem faz esse bolo. Então, quando eu vi o convite para o Almanac de receitas, prontamente eu lembrei e fiz essa associação. E como palavras finais, eu gostaria de deixar uma mensagem de incentivo aos professores e aos pesquisadores iniciantes, que realmente muitas vezes não é fácil conseguir pesquisar ou trabalhar de acordo com a perspectiva que nós abraçamos, mas nós não podemos desistir. Nós temos que tentar propor, aceitar que muitas vezes aquilo que nós propomos não é o que poderá ser realizado, mas nesse caso é perceber como pode ser realizado, valorizando sempre as pessoas que estão ao nosso redor. Então, acreditem no trabalho que vocês desenvolvem e corram atrás, façam valer a pena. Muito obrigada. Show de bola. Olha, Gabi e Ana, puxa vida, estou muito emocionado com a participação de vocês, mensagem linda, trabalho lindo. Olha, puxa vida, que manhã gostosa. Acho que é um consenso, acho que é unanimidade aqui no chat. Todo mundo amou essa manhã. Ô, Leneva, quiser dar umas palavras finais para a gente fechar com chave de ouro esse momento lindo dessa manhã de sábado. Eita, foi demais! Foi demais! Foi demais. Thelma Pedro é uma das meninas que trabalham com a farinhada. Eu acho que é Rio Grande do Norte. E é orientanda de Eliane, que esteve aqui semana passada, que falou, foi demais. A alegria desse programa foi grande. Essas meninas realmente são 1000. E eu tenho a impressão, se essa história... Bom, nós somos já amigas, somos íntimas. Nós nos conhecemos agora no Vem Brasil. A intimidade foi aumentando com o Vem Humanista. Nos tornamos amigas, essa amizade vai continuar. E foi muito bom vocês estarem aqui. Uma experiência muito boa. Agradeço muito, muito a atenção que vocês deram a todos os programas, assistiram todos os programas, e de ontem para hoje ficaram nessa ansiedade, né? Aí falando, as meninas são novas. Não. Tem família, tem filho, tem, né? E isso foi muito, muito positivo para a qualidade do programa de vocês. Muito para agradecer a oportunidade, Carlos, mais um sábado maravilhoso. Eu fico emocionada, gente. Eu sou meio besta, viu? Todo mundo começa a chorar. Eu sou. A gente vê o Carlos e a Oleneva, né? E a gente pensa, nossa, eles parecem ser tão legais, tão fofos. Eles são muito legais. Eles são uns amores, assim, deixam a gente super à vontade. Então, aí, ó, show de bola, maravilha, queridas. Olha, Gabi, um beijo deste tamanho. Ana, um beijo deste tamanho. Oleneva,
Um beijo desse tamanho também, e a todos no chat. Um sábado maravilhoso, um domingo de muita atenção no voto, e muito zelo e muito carinho. Queridos, e a gente se vê na segunda-feira com a professora Cristiane Kopp e Maria Cecília Fontinato lá no canal Vem Brasil, e na terça-feira, também 15 horas, aqui na Matemática Humanista. Tá bom? Um abraço para todos, um bom final de semana. Fomos! Tchau! Beijo, pessoal! Valeu!